Olá, como estão? Esperamos que todos estejam bem. Nos alegramos com cada um de vocês e podermos estar dando sequência nesse estudo, fazendo alusão à questão da adicção, podendo profundizar um pouco mais. É um material preciosíssimo que a gente teve acesso, fomos ministrados e estamos dando testemunho de quão poderoso, de quão importante é entender esses conceitos, entender aquilo que se move na nossa vida, a nossa natureza espiritual, a valorização, como lidar com a ira, como lidar com o perdão. São ferramentas que, conforme nós vamos afunilando, vamos nos caminhando para o fim das ministrações, isso vai ficando muito claro como precisamos pôr em prática isso, não é? Então vamos fazer uma oração para a gente começar nessa 8ª jornada, não é? Graças ao Pai por isso. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por cada vida que se conecta, que o teu conselho, que a tua sabedoria seja manifestada, que seja o teu Espírito ministrando a cada um de nós. Pai, que cada mente seja liberta, cada coração seja provido da tua alegria, da tua revelação. Pai, confiamos na tua obra, naquilo que o Senhor tem preparado para nós como filhos, para onde o Senhor quer nos atrair, um lugar de luz, de vida, de paz, de gozo, de alegria no Espírito, porque assim é o teu reino. Então, Pai, obrigado por tudo, por cada pessoa que se conecta, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar então sequência nesse processo. Espero que esteja sendo de bom uso, de alegria, esse material, e que esteja ajudando, né, você. Tomando um chá aqui, porque está muito frio hoje, que a gente está gravando, está muito frio mesmo. E tomando um chá aqui para ficar com a garganta apta, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da questão da tristeza. Então sempre lembrando, né, que a adicção, então, ela está ligada ao que nos acontece e às nossas emoções, que nos leva a buscar sair do estado de angústia para um estado de felicidade. Só que o adicto, ele tem essa dificuldade. Como ele faz? Todos nós vamos buscar sair da angústia para o prazer. Porém, os artifícios, os meios de como fazer isso vai mudar de pessoa para pessoa. E estamos vendo que muda devido ao quê? O acontecimento às vezes é o mesmo, porém a emoção é diferente. Por quê? Porque conforme cada um valoriza, ele sente, ele se emociona. Então esse curso, esse estudo, ele tem como propósito não falar que nós vamos ser perfeitos, nós vamos agora governar de uma forma que nunca mais vou sentir uma emoção negativa, uma emoção forte. Não é disso que se trata. Agora eu vou saber perfeitamente lidar com as minhas emoções. Entendemos que algumas situações fogem realmente à capacidade de administrar de cada um. Mas o tema que estamos vendo se trata de nos tornarmos funcionais, de equilibrarmos essas emoções, canalizarmos através da nossa valorização e possamos ser funcionais dentro da nossa realidade, da nossa vida prática. Que eu não tenha que buscar em mecanismos externos, não é? Na própria droga, no álcool, buscar em prazeres
imediatos, como a pornografia, como o jogo, tantos outros que nós podemos buscar sair de um estado de angústia para um estado de prazer, mas nós possamos ir aos lugares corretos, ir ao lugar correto, que o lugar onde Deus preparou para cada um de nós, como filhos, como um ser espiritual, espírito, alma e corpo que nós somos. Já vimos sobre isso. E que cada um possa ter uma vida funcional, possa conquistar aquilo que lhe foi proposto, possa lidar com as pessoas, com as suas emoções, lidar diante de uma situação difícil, ter esse equilíbrio para conseguir seguir vivendo, mas de uma forma sana, e não buscar em algo que, em vez de melhorar, vai profundizar ainda mais a minha situação, a minha falta de habilidade em lidar com as minhas emoções. Ok? Então é disso que se trata. Se trata de um estudo onde busca que nós sejamos funcionais ao estarmos diante de acontecimentos, para que nós não sejamos então levados a um lugar de prisão. Então a tristeza é mais um dos temas que é um dos mais importantes também, porque a pessoa, quando ela está muito triste, ela fica vulnerável, se abrem portas para que ela busque sair daquele sentimento, daquela emoção, e muitas vezes vamos buscar em outras coisas que vão nos prejudicar. Então olha só, vamos entender então o que é a tristeza. A tristeza é um estado emocional a qual se caracteriza pela angústia, uma angústia muito mais intensa que nas outras emoções. Na ira, a pessoa não vive uma angústia tão forte quanto na tristeza. Então você vê que a angústia está também na questão da ira, né? São morbidades, elas se unem umas às outras e vão fazendo com que as minhas experiências sejam cada vez mais fortes, mais pesadas. O estado fisiológico da tristeza é um estado de quietude, de silêncio fisiológico. Nosso corpo pede, mediante uma situação extrema de tristeza, quietude, de silêncio. A tristeza é útil. Serve para alguma coisa estar triste? A resposta é sim, serve. A tristeza te permite ficar quieto, em silêncio. O estado de tristeza é onde o ânimo diminui e obriga o corpo a refletir sobre o ocorrido. Na tristeza, há a crença que algo foi perdido e eu não posso viver daquele momento em diante. Quando estou falando de tristeza, estou falando de um estado emocional no qual a pessoa vê o futuro como algo catastrófico. Isso é uma tristeza patológica, considerado então uma doença, não é? Há estudos de tristezas que são fisiológicos. Uma pessoa perde um ente querido, ela tem sim que estar triste. Então, o próprio corpo vai buscar um tempo de quietude para que se ajuste fisiologicamente também e cognitivamente também, como eu vou sentir, como eu vou atravessar esse período de luto. Então esse tempo de silêncio, de quietude fisiológico que o corpo exige é natural. É natural. O problema é quando isso traz uma cognição, um pensamento, uma percepção, uma valorização que eu, a partir daquele momento, eu perdi algo e eu já não posso mais viver sem aquilo que eu perdi. Isso vai nos colocar num estado de depressão, num estado de não apenas de quietude, mas num estado de perturbação da tristeza com a ira, né? A tristeza, a angústia. Então, é necessário sim, para aquele que está triste,
esse tempo fisiológico. Porém, é um processo que todos temos que vencer. E aqueles que, pela carga muito pesada, muitos acabam indo buscar recursos para abreviar esse tempo de angústia, buscar um alívio e um prazer, buscam muitas vezes fármacos, buscam muitas vezes drogas, o álcool, e esse estado tende a se alongar e se profundizar. Então o que eu preciso? Reelaborar a realidade. A tristeza permite a pessoa, quando ela entra nesse estado de quietude, permite a pessoa elaborar, construir novos conceitos de realidade. Exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, seu marido, ela pede ao médico: eu não quero estar mais triste por causa dos meus filhos, eu quero ajudá-los, eu não posso estar triste, porque eu preciso ajudar o outro. O médico vai falar o seguinte: se eu cortar um dedo se eu cortar um de seus dedos e não doer, eu te ajudo. Por quê? Porque é necessário esse tempo de quietude. Mas aí nós estamos vendo um exemplo de uma pessoa que quer sair desse luto de uma forma justificando a necessidade de estar bem para os seus filhos de uma forma equivocada. Ou seja, ela quer abortar esse processo de ressignificação. Ela não quer pensar, ela não quer ressignificar, ela quer lidar apenas com a emoção. Então o acontecimento para ela está gerando angústia. Ela não quer ressignificar, ela não quer a quietude, ela quer mudar imediatamente a sua condição emocional e fisiológica. E o médico está falando: não tem como você não sentir essa perda. É um processo de reelaborar a sua realidade. Esse desejo de não sofrer faz com que as pessoas comecem a processar o não sofrer, sair de um estado e ir para o outro de uma forma artificial, buscando um subterfúgio. E quantas pessoas, por terem experiências de muita tristeza, seja por abandono, seja por uma traição, seja pela perda de um ente querido, seja por um projeto que se perdeu, ela não suportando essa tristeza, passar por esse processo que é natural, ela buscou fora uma ajuda no sentido de, não para que ela reelaborasse, mas que a emoção fosse mudada instantaneamente. É disso que trata a adicção. Essa falta de habilidade de lidarmos com as nossas emoções. Ah, mas Vladimir, é fácil lidar com a questão da perda de um ente querido? Não é fácil. Já passamos por isso. E falamos: não é fácil. Porém, existe um tempo. Alguns meses, outros alguns anos, mas existe um tempo de reelaborar para que eu possa seguir a minha vida de uma forma funcional. Não seguir a minha vida com algo que está trazendo para o meu interior uma outra forma de enxergar o mundo, uma outra forma de enxergar as pessoas, de enxergar as situações, desde uma atmosfera de sombra, de dor, de angústia. Aquela pessoa que vai levar para toda a sua vida esse luto, ou esse sentimento dessa perda, essa tristeza. Não ressignificou, não entendeu que ela tem que ressignificar, dar um outro valor, encontrar o outro valor nesse acontecimento para que a sua emoção mude. Ela está só esperando que a sua emoção mude instantaneamente ou sozinha, sem que ela faça nada. Opa, peraí, é tempo de ressignificar. Amém? Vamos lá, vamos em frente. O interessante disso é que quem está triste está reelaborando a sua realidade. É isso que temos que buscar. Então podemos dizer que uma pessoa que está triste é porque crê
que perdeu algo e vê que o futuro não vai ser igual porque algo se perdeu. Estou reelaborando, recalculando, percebendo novamente o acontecimento desde o meu sistema de crença. Estou dando valor a isso. E isso vai me fazer sentir. Esse é o estado de tristeza. Pode ser leve, que lhe permita instantaneamente elaborar uma nova realidade, ou pode evoluir para um estado de depressão, onde níveis de serotonina e dopamina começam a diminuir e já não há ativação neural e não há forma de ativar a pessoa. Esse é um quadro patológico grave. Aí o fisiológico está sendo alterado. Internamente ela não está achando ferramentas para lidar com a tristeza. E esse estado de ânimo ele vai se agravando, vai evoluindo para a depressão. Aí os níveis hormonais vão sendo reduzidos e aí há um desequilíbrio fisiológico. Então aí há uma entrada no estado patológico, doença, ok? Quando pessoas sentem tristeza, vem o que pode acontecer como catastrófico. Por isso se diz que o depressivo, vê um véu negro em sua frente. Por isso sente a sensação de vazio, onde não tem sentido o que virá acontecer. Esse é o sistema de crença de uma pessoa que está depressiva. Então, como eu vou tirar uma pessoa? Como eu vou buscar ajudar? Como é que eu vou buscar auxiliar? Como eu vou buscar ajudar essa pessoa a sair desse estado? Uau, se o estado já evoluiu para algo fisiológico, a necessidade de correção hormonal, a necessidade de consultas médicas, psicólogos, psiquiatras, ok. Mas temos que entender que o que vai ter que ser trabalhado, de uma forma ou de outra, é o sistema de crença. É esse reelaborar a realidade. Tirar esse véu negro que o depressivo tem. Por quê? Porque ele está valorizando um acontecimento ou não está conseguindo dar o valor adequado ao acontecimento, adequado no sentido de existe um sistema de crença nele que não o está ajudando, não é funcional, há uma distorção cognitiva. Ele precisa então olhar para esse sistema de crença, reelaborar o acontecimento e desde aí começar a sentir novamente de uma forma sana. Isso é muito, muito interessante. Por quê? Na nossa família, na minha casa, nós tivemos 2 processos de abortos instantâneos. 2 processos de... Perdemos 2 bebês com 12 semanas. E para nós isso foi muito doído, porque sabíamos que estávamos grávidos e fomos ao médico com 12 semanas para ouvir o coraçãozinho do bebê. E chegamos lá, não havia batimento cardíaco. Recebemos a notícia: o seu bebê não está vivo, está morto. Aquilo foi um impacto muito forte. E não foi uma vez, foram 2, da mesma forma. E percebemos essa tristeza e essa necessidade de reelaborar. Mas enquanto estávamos reelaborando, nós batíamos em estruturas de pensamento. Por que comigo? Já não passou por uma situação onde a gente faz essa pergunta? Por que comigo? Não é justo. Não é? Se eu tivesse feito diferente, o que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? Muitos pensamentos. E buscando o quê? E sentindo.
emoções e emoções, de ira, de raiva, até questionamos até em algum momento a Deus por aquilo que tinha acontecido. E hoje entendemos que não é assim. E aquela tristeza, de alguma forma, ela ficou. Nós passamos por um tempo de tristeza, mas faltava algo. Algo ainda estava não resolvido dentro de nós. E começou a se manifestar uma tristeza que a gente não sabia de onde vinha. Ou seja, o tempo passou, conseguimos seguir a nossa vida, mas aquilo que estava dentro não tinha sido resolvido. O reelaborar, nós tínhamos desistido de buscar uma resposta, de reelaborar, de mudar um sistema de crença. Não, escolhemos ficar com o que a gente tinha e ficamos com muitas dúvidas. E por que eu estou te falando isso? Porque lembra que a gente está falando desde o começo, olha, nós estamos falando não de algo que a gente está, algo apenas conceitual, ou algo apenas, como que eu posso dizer, teórico, mas é algo que nós vivemos, experimentamos algumas coisas. E tínhamos tudo. Se nós olharmos para uma pessoa natural, que não conhece o Senhor, não conhece o Espírito, tinha tudo para buscar afogar essa tristeza em outras coisas. E olha que interessante, um dia nós estávamos num tempo de adoração na comunidade, e em um determinado momento o Senhor, Ele me levou a ver os meus 2 filhos. Não estamos falando de religião, estamos falando de experiências. A questão não é se eu acredito ou não acredito, a questão é que o que eu vivi, eu sei o que eu vivi. E eu creio que muitos que vão ouvir já experimentaram algo. Mas por um momento, naquele ambiente de alegria, celebrando ao Senhor, declarando que Ele é Rei, Ele é soberano, e a sua magnitude, a sua onipresença, a sua onipotência, onisciência, ela é. E aquilo nos encheu, aquela realidade que Ele é, nos encheu, e ao mesmo tempo, sem buscar, sem estar pensando nisso, veio. Eu pude ver nitidamente no meu espírito, não com esses olhos naturais, mas desde dentro, os meus filhos. E eles estavam num lugar muito bonito, natureza, um jardim muito lindo. E eles olhavam, me chamavam, me davam as mãos, e eu dava as mãos a eles, eles corriam e sorriam. E em determinado momento, veio alguém buscá-los, e eu percebi que era o Pai. Que eu já não poderia mais estar ali, mas Ele havia me permitido ter essa experiência. E aquilo, pá! Na hora que eu abri os meus olhos, aquela tristeza já tinha saído, já não existia. Era palpável, era perceptível. Eu percebia que eu estava diferente, já não carregava aquele peso. Então, essa tristeza que estava em mim, mas eu tinha essa dificuldade de reelaborar da forma correta, desde a fé em Cristo. E em um determinado momento, Ele me levou a experimentar algo com Ele, que me trouxe uma convicção tão tremenda e tão linda, de que eles estão bem, eles estão com o Pai. Vem confirmar aquilo que cremos, que somos eternos, viemos dele e vamos voltar para ele, e para o Senhor não existe tempo. Nós que enxergamos o tempo de uma forma cíclica, mas o Senhor enxerga o tempo de uma forma linear, Ele vê tudo, desde o princípio até o fim.
Uau, e nos permitiu ver algo com a idez dele. E aquele momento, aquela tristeza, ela saiu. E depois de algum tempo, eu dei esse testemunho para minha esposa, e depois de algum tempo ela viveu a mesma experiência. Então, quando nós falamos da tristeza e olhamos para essa situação, para nós, a nossa tristeza, ela é suprida plenamente em Cristo Jesus. Plenamente em Cristo Jesus. Quero ler uma palavra dentro disso que nós estamos falando. E eu creio que esse conforto, que só pode vir dele, essa paz que só pode vir dele, ela vai se manifestar na vida de cada um que crê. Porque somos espirituais. E se você está buscando, você ainda sente muita tristeza por algo, e às vezes você sente a tristeza e não sabe o porquê, pensa que o Espírito, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele venha com um óleo fresco, um óleo de alegria, e remova essa tristeza. Como que ele vai remover? Ativando algo em nós, uma impressão dele, de quem ele é. Isso traz todo o conforto que nós precisamos, porque nós somos dele. Olha o que diz a palavra em Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Oh, aleluia! E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! O Pai não nos criou, não nos formou, nos deu a vida dele para que andemos tristes. Mas a boa notícia é essa, que ele tem para nós. Ele tem anunciado a sua boa notícia, a nossa grande esperança. E ele nos chama. Ele nos chama e ele quer nos ungir, ele quer derramar sobre a nossa cabeça um óleo de alegria em vez de pranto. Que o Pai, nesse momento, derrame sobre você esse óleo de alegria em vez de pranto, em vez de um espírito angustiado. A alegria dele, a alegria da presença dele, a alegria da convicção de estarmos nele como um. Ela se sobressai sobre qualquer situação. Está sobre tudo, todos. Sobre qualquer situação, mais doída que seja, ele vem e sara aquele que está com o espírito quebrantado. Que assim seja na sua vida também. Dei um pequeno testemunho, né? E é tremendo isso. Quando podemos viver essa palavra, experimentar isso, é maravilhoso. Como abordar a tristeza? Quando vemos que alguém está triste, podemos entender que está acontecendo algo
em seu nível de crença, ou seja, que algo foi perdido. Isso é importante porque se eu quero ajudar alguém, eu preciso entender. O artifício que Satanás tem para atacar as pessoas é a mentira, o pensamento negativo. Esse é o recurso do inferno para prender as pessoas. A única maneira que o inferno pode chegar na vida de uma pessoa é quando a pessoa aceita a mentira, quando ela está cansada. Não é isso? Quando Jesus está no deserto, 40 dias jejuando, cansado, com fome, debilitado, é bem nessa hora que as trevas vêm. Elas vêm para provar. Elas vêm para embutir em nós a mentira, a dúvida. Não é? Se você é Deus, faça com que essa pedra se torne pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Uau! Aqui não, Satanás. Estou cansado, estou com fome, estou sofrendo, porém minha confiança está no Senhor. E não é nenhuma palavra, nenhuma mentira do inferno que vai tirar a minha esperança do que meu Pai quer fazer na minha vida. Lembrando que Jesus estava há pouco tempo, alguns momentos antes de se batizar e começar o seu ministério. Então, quando uma pessoa perde um ente querido, o inferno lança os seus pensamentos. Nunca mais você vai ser feliz. Ninguém mais vai te querer, etc., para prendê-lo. A Bíblia vai dizer assim que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Da mesma forma que a fé vem para dar funcionalidade, vem para nos modelar a imagem e semelhança do Senhor, a incredulidade, dar ouvidos à incredulidade ou à mentira das trevas, vem para nos deformar, para nos tornar parecidos com a imagem do homem caído, adâmico. Olha aí, a importância de eu estar conectando o meu sistema de crença, conectar desde onde eu valorizo aquilo que é a voz do Senhor, se tornando verdade em mim e removendo tudo aquilo que é mentira. Você vai ficar sozinho, você vai sofrer pro resto da vida, ninguém mais vai te querer, jamais você vai ser feliz novamente. Você perdeu tudo, agora não há mais sentido na sua vida. Nos empurrando numa angústia para que eu vá e sucumba e diga, não aguento mais, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou me dopar, eu vou me encher de prazer com outras coisas para que essa dor seja amenizada. Não é aí que está o amenizar do nosso coração. Está no nosso relacionamento com o Senhor, dando, através da verdade de Cristo, dando valor, valorizando cada acontecimento desde ele. E desde essa plataforma eu posso vencer todas as coisas. Tremendo isso. Eu sempre tenho que trabalhar nos sistemas de crença, pois é aí que está trabalhando o inferno também. As emoções são consequências, as crenças são decisões pessoais. Deus não pode interferir no processo de crença. Ele se limitou, Deus liberta o espírito. Porém, a mente do ser humano é uma área de conquista.
Porque a fé e a crença são uma decisão do homem. Você já deve ter ouvido, né, aquela palavra, olha, Deus está no controle. Eu vou fazendo as coisas, eu vou escolhendo, eu vou sentindo. Deus está no controle. Se é para ser assim, vai ser assim. Se não for, Ele vai me mostrar. Depositamos em Deus a responsabilidade que é nossa. Como assim? Deus, Ele não controla ninguém. O Senhor, Ele governa a criação. Ele conquistou isso na cruz do Calvário. Todas as coisas estão sujeitas aos pés de Cristo. Porém, aprove a Ele entregar a autoridade à igreja, aos filhos. Os filhos são os dispenseiros, são os administradores, são os que realmente aqui estão aptos a governar. Você entende isso? Então, eu jogo a responsabilidade para Ele. Não, se eu tiver que mudar, o Senhor vai me mudar. Não, Ele já mudou. Ele já fez. Todas as bênçãos já estão nele. Ele já morreu, Ele já venceu. O que Ele espera é que eu peleje. Peleje o quê? Mudando o meu sistema de crença. Olha, não permita que a sua mente seja moldada conforme esse mundo. Antes, transformai a vossa mente para que você experimente qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau! Eu preciso mudar o meu sistema de crença para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Que passa por um processo de quê? De metanoia, de transformação do meu sistema de crença, para que eu olhe para os acontecimentos, inclusive os acontecimentos trágicos que todos nós vamos passar, mas passemos desde uma perspectiva de Cristo, que tem cura, que tem um óleo fresco de alegria, que remove a cinza e nos dá vida e a esperança de estarmos com Ele, do que passarmos essas situações aqui, presos dentro de nós mesmos, buscando em nós mesmos essa elaboração. Nós não vamos achar. Como nós vimos na ministração anterior, não existe justiça aqui nesse mundo, só existe justiça lá. Então esse sentimento de injustiça, de tristeza, uau, só pode ser resolvido em Cristo. Em mim mesmo vai ficar faltando algo. Isso vai mudar minha forma de enxergar as coisas. Vou me tornar uma pessoa rancorosa, amarga, triste, prisioneira, não permitindo que o Espírito Santo entre na minha vida. Aprender a reelaborar a realidade. Como ajudar alguém a elaborar, desenvolver no processo de perda? Elaborar significa construir. Imagine que de repente te falo de uma casa e te digo, quando você chegar, vai comer algo. Você está elaborando. Pense, você está alguém conversando, tá? Alguém está conversando e falando algo que irá acontecer. Perceba, algo que não está acontecendo, mas vai acontecer. Olha como a nossa mente trabalha. Imagina que de repente te falo de uma casa e te digo, quando você chegar nessa casa, você vai comer algo. Vai pôr alguma coisa sobre a mesa. Vai se sentar para comer. Imediatamente em sua mente, você está construindo essa imagem mental. Isso é correto? Essa imagem mental é uma imagem mental. Você tem incorporada dentro da sua mente. Na realidade, é assim? Olha que interessante. Eu começo a perceber que enquanto você fala de comida, de pôr algo na mesa, de sentar para comer, no caminho, eu começo a sentir de acordo com aquilo que a minha mente gerou como expectativa. Mas não é uma realidade. É uma realidade apenas mental. Olha, e eu vou sentir por essa imagem, por aquilo que eu elaborei na minha mente.
Olha como que o ser humano ele percebe. Olha como a imaginação é importante, porque a imaginação é parte do nosso espírito. Esse é o tema para um outro dia, né? A intuição, a imaginação, a percepção. Opa, peraí. Essa imagem não é real. Você não está em sua casa, mas está funcionando dentro da sua imagem mental. Essa imagem mental é a realidade que você vive. Quando algo disso se perde, a realidade que você está vivendo a nível mental se rompe. Isso é a causa. Então, quando você se depara com a realidade e ela é diferente com aquilo que você tinha imaginado, elaborado, construído, sentido, uau, fico triste. Por quê? Criei uma expectativa, criei uma imagem e a realidade não corresponde. Não é? E aí? Então alguém que perdeu algo, um trabalho, chega no momento em pensar no trabalho, bom, o que vai acontecer no final do mês? Instantaneamente sua realidade se encontra em um caos. Começa a imaginar. Começa a viver algo que não é realidade, mas uma imaginação. E começa a sentir com aquilo que eu estou imaginando. Porque não vai ter o salário, não vai ter uma solução. Isso que é o processo de elaboração, é construir uma nova realidade com a ausência do que foi perdido. E isso é essencial para ajudar alguém no processo de tristeza patológica. Então, a tristeza patológica inseriu a pessoa dentro do processo de imaginação, de uma expectativa mental, onde a realidade não a supre e ela fica nesse ciclo sentindo, mas não consegue elaborar de uma forma que rompa esse ciclo. Então ela entra numa tristeza patológica. Ou seja, a forma de elaborar dela, a perspectiva, o valor que ela está dando na sua imaginação, algo que vai acontecer no futuro, está torcido. Não vai dar, não consigo, vai todo mundo morrer de fome, vai acontecer uma tragédia. Ou seja, eu já vivo antecipadamente uma realidade falsa. Agora, para ajudar essa pessoa, eu vou ter que confrontar esse sistema de crença. Por quê? Mas eu perdi meu emprego. Então vai acontecer isso, isso, isso. Por quê? Não pode acontecer, você não pode conseguir um outro. Você não crê que as pessoas podem te ajudar. Você não crê que uma porta vai se abrir. Você não crê que não vai faltar nada. Eu preciso reelaborar essa realidade, para que eu comece a sentir de uma forma diferente. Eu estou preso. As chaves: perdoar e elaborar. Então, o elaborar aqui faz parte da administração. Uma das chaves foi perdoar, que a gente viu na administração anterior, e hoje estamos falando da elaboração. Como alguém pode construir uma nova realidade mentalmente? Falando. Como que eu construo uma nova realidade mentalmente? Falando. Falando o que está acontecendo no processo de tristeza. O melhor que se pode fazer é falar. Falar uma nova realidade. Estou triste, meu trabalho, meus projetos, estou triste. Você vai executá-lo e ele vai falar. E nesse momento algo vai acontecer. Ele vai extravasar o que aconteceu e vai começar a construir algo novo. Um exemplo: largou da namorada, ficou triste. Ouviu aquela música que era dos dois. E ficou pensando: não vou mais escutar essa música. Estou elaborando. Já não quero mais ouvir essa música. Essa música está fazendo mal. Está me colocando triste. Eu não quero mais ouvir essa música. Eu já estou elaborando, querendo mudar minha forma de pensar. Quando termino de elaborar, vejo que tenho que seguir em frente, rumo a uma nova realidade. Precisamos entender esses dois processos, o perdão e a elaboração.
abrir mão do direito de fazer justiça. Elaboração, construir uma nova realidade com a ausência incorporada em minha vida. Eu preciso seguir em frente, desde uma plataforma sana, edificando. Eu não posso abrir espaço para substâncias, para algo que vem querer me tirar da condição de angústia para uma condição de prazer, de uma forma a tornar o estado ainda pior. Mesmo que momentaneamente a percepção com o uso da droga, do álcool, seja eu me desinibir, eu consegui por um momento ficar alegre, eu consegui por um momento sair daquela angústia, mas isso vai fazer o quê? Que você não elabore e corra e abra uma porta muito perigosa para o uso de substâncias. E se eu já estou usando substâncias, eu preciso entender que o que vai mudar, me tirar da substância, da droga, do álcool, é o quê? É eu aprender a reelaborar, a lidar com a tristeza, a lidar com esse processo de reelaborar, não desde uma perspectiva depressiva, de uma tristeza onde eu estou diante de um acontecimento, eu não valorizo corretamente esse acontecimento e tenho as minhas emoções totalmente descompensadas. Não, eu preciso aprender, a me emocionar corretamente. Como eu faço isso? Valorizando, dando novo valor às minhas emoções. Então, a tristeza é essa sensação de que eu perdi algo e que não vou conseguir tê-lo novamente, então eu vou ter que reelaborar a minha vida sem isso que eu perdi e para mim era de muito valor, mas eu preciso entender que eu preciso seguir em frente e que isso não é um motivo para eu buscar em substâncias ou outro subterfúgio, né, para amenizar. Não. Eu tenho uma consciência que podemos sim viver um novo ciclo, um ciclo de mudança no nosso sistema de crença, tanto numa plataforma natural. O homem natural pode sim vencer essa questão da adicção, mudando o seu sistema de crença, se tornando funcional através da ajuda de psicólogos, psiquiatras. Mas mais importante é entender que a família, como nós estamos vendo desde o começo, que a família ela precisa aprender essas ferramentas. Como o meu papai e minha mamãe elaboravam, como eles davam valor aos acontecimentos, como eu aprendi, qual a realidade que eu aprendi, por que eu estou onde eu estou, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Opa, peraí, nós vamos ver que é algo que tem que ser tratado, não que a família esteja errada, não existe o errado, o certo, existe faltas de ferramentas em alguns lugares, que se eu estiver disposto a buscá-las e aplicá-las na minha vida, eu vou me tornar funcional novamente. Mas mais que funcional, eu posso me tornar um luzeiro, eu posso me tornar alguém que manifeste a Cristo. E aí é o homem espiritual que vai valorizar, né, vai reelaborar tudo dentro de si, desde a palavra de Deus, desde o Espírito Santo, desde Cristo. E isso é poderosíssimo. Não existe barreira para esse, não existe nada que possa impedir o mover do Espírito na vida de alguém. Por quê? Porque eu estou trabalhando de uma forma completa, plena, enquanto que a medicina ela trabalha apenas com a alma e o corpo. Uau, me falam algo sobre a espiritualidade, mas isso está ligado a psique, ok, mas não sei muito lidar com isso, cada um pode lidar do seu próprio jeito. Não é assim.
existe um pai que quer ter um relacionamento com os seus filhos. E quando eu encontro essa identidade em Cristo Jesus, meu pai e eu filho, me torno um com Ele, o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus. E desde aí a mente de Cristo se manifesta em mim. E desde aí eu posso valorizar cada coisa, desde uma visão de Cristo. E consequentemente as minhas condutas, as minhas emoções vão ser alinhadas da mesma forma. Muitos falam assim, mas isso... Olha só, Cristo, ele era Deus. Jesus, ele veio num corpo, mas ele foi fecundado pelo Espírito Santo. Ele era humano, mas ele era Deus. Só que a palavra vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo para se fazer homem. Ou seja, ele escolheu não usar nada daquilo que era divino, que fosse uma característica divina própria dele como Deus. Por isso ele vai falar assim, olha, vocês vão fazer tudo o que eu faço e ainda coisas maiores. Por quê? Porque ele sendo Deus escolheu não usar esse atributo. Por quê? Porque ele se conectou ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, lá no Rio Jordão, quando foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele e o preencheu. Ele, a partir daquele momento, ele começou a se mover com aquilo que o Espírito Santo ministrava nele. O que o Espírito Santo dava de poder, o que o Espírito Santo dava de entendimento, o que o Espírito Santo dava de conhecimento. Por quê? Ele estava mostrando, olha, vocês também podem fazer essas mesmas coisas. Mas às vezes nós olhamos, ele está tão distante, tão inacessível. E aquilo que ele fez é tão distante, tão impossível para nós. Porque nós não entendemos algumas coisas. Que ele pode nos preencher, que o Espírito Santo pode nos preencher, e nós podemos escolher morrer para nós mesmos, morrer para o meu sistema de crença, morrer para as minhas emoções, morrer para meu desejo de fazer justiça e viver para Cristo, viver pelo mover do Espírito Santo e da mente de Cristo. Esse é o homem espiritual. E aí eu posso crer que todas as coisas para mim são possíveis, porque para Deus não existe nada impossível. E se Ele está agindo em mim, Ele vai agir em você, Ele vai agir no seu papai, vai agir na sua mamãe, vai agir em você, e você vai se levantar como alguém que nasceu, uma nova criatura, que se despojou do velho homem caído, que diante de um acontecimento ele apenas se emocionava, mas sem governo nenhum. Por isso a ira, por isso a mentira, por isso a raiva, por isso o ciúme, por isso a inveja. Mas agora, o homem nascido em Cristo, aonde ele escolheu o quê? Se mover desse novo corpo. Que corpo? O corpo glorificado de Cristo Jesus, que está em nós hoje. Vai ser finalizado na glória, mas essa glorificação já começou em mim. E eu posso então, desde essa nova natureza em Cristo Jesus, manifestar esse poder. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E tudo que eu valorizo é Cristo que vive em mim. É desde Ele que eu dou valor a tudo. E consequentemente, as minhas emoções, as minhas condutas são alinhadas. Eu me torno a cada dia mais parecido, mais a imagem e semelhança do nosso Pai. Amém? Que essa palavra entre no seu coração e que essa tristeza que estava aí, a partir de hoje, ela perca força, que venha uma luz
Que essa luz resplandeça sobre você, ilumine todo o seu ser. E que esse velho homem seja despojado e venha Cristo na sua nova natureza. E você seja livre para começar esse processo de reelaborar o seu sistema de crença. Olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento, em grego, metanoia. Mude completamente o seu jeito de pensar. Eu reelaboro, metanoia, arrependimento. Porque chegou o reino. E eu, nessa nova natureza, reelaborando desde Cristo, eu me torno imagem e semelhança do meu Pai. Que a tristeza vá embora, que o Espírito Santo, do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Esse é aquele que reelaborou, que tem a mente de Cristo, que sabe a sua identidade. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Eu, por vencer a minha adicção, por vencer aquilo que me oprimia, lançar fora a velha natureza, estou apto em Cristo Jesus a cuidar do outro. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade, vocês são livres porque Cristo vive. Aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Já não há tristeza, já não há mais medo, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Que essa palavra encontre o seu coração, ela possa ser escrita no seu coração e essa verdade venha em forma de ações e posicionamentos. O Senhor te chama a um tempo de alegria, um tempo de contentamento, um tempo de fortalecimento nele. Você não precisa mais buscar alegria em outro lugar. Você já achou a fonte, Cristo Jesus. Pai, agradeço por esse tempo, agradeço por cada pessoa que está ouvindo, por cada família que permitiu que essa semente caísse e caia em boa terra, que venha a tua chuva, que a doutrina possa nos molhar e fazer com que essa semente ela germine para que possamos produzir frutos de justiça. Pai, declaramos o nosso amor, declaramos a nossa confiança mais uma vez em Ti. Te amamos, Pai. Te glorifico em nome de Jesus. Convido você a permanecer. Temos mais algumas ministrações ainda, mas animo você a compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, com uma família que está atravessando esse problema, que nós possamos continuar avançando nesse processo de trazer luz, para que possamos realmente vencer todas essas coisas que se levantam e querem nos aprisionar. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço, sinta-se abraçado, sinta-se amado e que a alegria do Senhor seja a nossa força sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Forte abraço, meus irmãos. Fiquem na paz.